Oi pessoal, hoje eu quero dar uma lida no capítulo 5 do Evangelho de João, lá no início desse capítulo, que conta uma história muito apropriada para a gente hoje. Diz assim: há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. Aí eles criam que de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitada as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. E um dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Havia ali, portanto, um local onde, segundo a crença deles, quando as águas eram agitadas, os primeiros a entrarem seriam curados de suas doenças, e haviam ali muitos doentes. Jesus chegou àquele lugar, e ali havia um homem paralítico há 38 anos, tentando disputar espaço para entrar naquele lugar, naquela água, para ser curado, mas podemos entender, obviamente, que para um paralítico era muito difícil ele chegar e poder entrar antes dos outros. E aí ficava constantemente. E Jesus faz uma pergunta muito pertinente a ele. Jesus, quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou. João 5, versículo 6. A pergunta: você quer ser curado? Parece uma pergunta retórica, uma pergunta até absurda. E aquele homem poderia dizer, claro, mas ele não disse isso. Veja o que ele diz na sequência. Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Quando estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Jesus não lhe perguntou sobre as contingências da vida dele. Ele apenas perguntou: você quer ser curado? Essa pergunta é muito cabível para nós hoje, porque muitas vezes nós estamos diante das soluções dos nossos problemas, das nossas dificuldades, daquilo que se acomete sobre nós, não necessariamente doenças físicas, e não é exatamente disso que eu estou falando. E a gente não quer ser curado, a gente está tão acomodado àquela situação, àquela condição psicológica, àquela dificuldade que nos é imposta, que a gente, de certa forma, se acomodou tanto a ela que a gente não quer sair dela. É aquela síndrome de Estocolmo, que muita gente já ouviu falar, que é quando o sequestrado passa a se afeiçoar pelo seu sequestrador. Muitas vezes nós somos sequestrados por situações da nossa vida que nos impedem de tomarmos livremente os nossos movimentos e andarmos e nos movermos e buscarmos os nossos objetivos e nossos sonhos. A gente é tão acachapado por isso, mas se acostuma tanto com isso, que a gente não quer sair dessa situação. A gente aumenta as nossas dependências, criando desculpas, como aquele homem que disse, pois é, mas veja, ninguém me ajuda, eu estou aqui, né, vou tentando, né, mas sabe como é que é? Tenha piedade de mim. A gente se acostuma. Cuidado com os seus acostumamentos às suas dificuldades. Jesus diz então para ele, levante-se, pegue sua maca e ande. O homem atendeu essa palavra. Ora, 38 anos ali em cima de uma esteira, paralítico, e Jesus diz para ele, levante-se. Mas ele atendeu. Diz na sequência, imediatamente o homem ficou curado, porque ele atendeu ao chamado de Jesus. Pegou a maca e começou a andar. Interessante isso. Ele pegou a maca e começou a andar. Ele saiu daquela situação de paralisia que ele se encontrava, mas ele teve que crer e teve que se levantar. Ele teve que fazer o esforço. Ali não diz que Jesus pegou ele pela mão e o levantou. Ali diz apenas que ele se levantou.
pegou a maca, sobre a qual ele estava há tanto tempo, e ele a pegou sobre os ombros e começou a andar. Sim, nós temos que desacostumarmos-nos às nossas dependências psicológicas, aquilo que nós nos damos como desculpa. Puxa, mas eu sou assim mesmo. Puxa, mas eu já passei da idade. Puxa, mas as condições econômicas não me ajudam. Puxa, mas a situação... Puxa vida, não é? Que lamentável vida que eu tenho. Como dizia aquele personagem do Lip e Hard, do desenho da Hanna-Barbera. Ó céus, ó vida, ó miséria, dizia a hiena. Lembram? Os antigos lembram disso. Eu sei, às vezes a gente precisa ser sacudido e Jesus tem que nos fazer perguntas absurdas. Você está orando a mim, você está buscando uma palavra, mas você quer mesmo? Ou está tão acostumado a isso que você já não quer sair dessa sua paralisia psicológica e espiritual? Pergunte-se a si mesmo se as dificuldades às quais você está acostumado já não lhe acostumaram tanto que você já não as acha confortáveis, apesar de doloridas. Sim, porque às vezes a dor nos é menos dolorida do que o esforço de levantar e o esforço de andar. Mas é isso que Jesus nos diz. Pegue a sua maca e ande, levante-se. E o homem se viu curado, e o homem começou a andar. Um tempo depois diz que Jesus o encontrou novamente e disse: olhe, agora que você está andando, cuida como anda. Diz lá um pouquinho adiante no versículo 14 e 15. Olhe, você está curado, diz Jesus. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O que Jesus está dizendo com isso? Que ele estava paralisado porque ele havia pecado? Ou qual seria o seu pecado? Não, Jesus disse, agora você está andando. Não volte a paralisar-se novamente por alguma situação. Não volte ao mesmo ponto que estava antes, porque andar agora e buscar e carregar a sua maca pode ser num primeiro momento dificultoso, muito dificultoso. Mas se você se acomodar novamente psicológica e espiritualmente, você pode voltar àquela dependência da situação difícil a qual você estava e você pode novamente paralisar-se. Tenha cuidado, não volte ao mesmo estado psicológico espiritual que você estava antes, para que algo pior não lhe aconteça, ou seja, para que você não paralise e aí ter que voltar de novo é muito mais difícil. Lembram quando Jesus expulsou os demônios de uma pessoa e disse: se a casa estiver vazia, pode haver a volta do mesmo demônio acompanhado de 7 piores? É uma metáfora muito interessante que ele usa. Se você está curado, se você está forte, se você está novamente andando, cuide para que você se mantenha ocupado naquilo que é saudável, porque se você deixar as coisas paralisarem-se de novo, você pode ser acometido pelos mesmos males, e estes piores ainda do que eram antes. Há alguns pontos interessantes, há algumas perguntas que a gente pode se fazer aí. Primeiro, diante da dificuldade que eu tenho, que me paralisa, eu quero mesmo ser curado, eu quero me levantar, fazer o esforço, pegar a minha dificuldade, jogá-la de lado, ou carregar as necessidades de movimentação, e eu quero andar, eu quero. Segundo, eu estou fazendo o esforço para isso agora, eu estou me mantendo em movimento, ou estou me paralisando novamente. E o terceiro, Jesus está me dizendo isso, cuidado, não volte ao mesmo estado de antes. Eu estou cuidando para não voltar ao mesmo estado de antes, eu estou sendo agora vigilante. Mas a principal pergunta que hoje eu gostaria de deixar para todos nós, inclusive para mim, é esta: que cura você precisa? E você quer ser curado disso? Examine-se. E se você quiser, ouça a palavra do Senhor que diz: esforce-se, levante-se, pegue a sua maca e ande. Ande. Você quer ser curado?
Esta é a pergunta. Obrigado por chegar até aqui e que Deus nos abençoe a todos. Tchau!